Então, bom dia a todos. Eu sou o Thiago Mota, aqui da área de marketing e comunicação da Cogem, e a gente, a pedido aí de todos vocês, a gente fez essa palestra virtual voltado à educação financeira. Que bicho é esse? Então, eu vou convidar agora o Fábio, da Ponto C, onde ele vai conduzir essa palestra, essa interação com vocês. E caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida, a gente tem o chat aí, vocês podem interagir levantando a mão com as reações ou fazer a pergunta pelo chat, que a gente vai estar interagindo a esse bate-papo, né, que vai ser bem legal. Então, qualquer dúvida, estamos por aqui e uma boa palestra a todos. Olá, bom dia, Thiago, bom dia, pessoal que está ouvindo e acompanhando essa palestra. Meu nome é Fabiana, eu sou educador financeiro. Nos últimos 14, 15 anos venho me aprofundando no tema, estudando. Eu costumo brincar que minha vida enquanto educador financeiro começou lá atrás, no marketing, onde eu trabalhava muito, né, para estimular os impulsos de consumo do consumidor, né? Na faculdade de marketing, a gente aprende duas premissas aí um tanto quanto perigosas, a primeira delas é disputar cada R$ 1 que está no bolso do cliente, e o outro é criar necessidades e desejos. E ao longo da minha carreira, com algumas participações em empresa, algumas formações, aqui não cabe falar do currículo, se vocês quiserem pode pesquisar na internet por Fabiano, se eu conhecer um pouco mais do meu trabalho. Eu descobri que a minha missão, minha vocação era mais colocar, né, o dinheiro no bolso das pessoas. Isso fazia mais sentido, porque elas olhassem para o dinheiro com mais maturidade, com mais assertividade. E aí comecei a desenvolver projetos em cooperativas e hoje estou aqui com vocês nessa palestra Educação Financeira. Que bicho é esse? Bom, vocês são uma geração extremamente privilegiada, porque na minha época, na época dos meus pais, na época dos nossos avós, pouco se ouvia falar sobre educação financeira. E hoje nós temos aí uma enxurrada de conteúdo, tem muito conteúdo na internet. Facilmente vocês já devem ter ouvido falar de taxa Selic, de renda variável, de renda fixa, de investimento, de debênture, de como iniciar os seus investimentos no Tesouro Direto, como aplicar no CDB. Já ouviram falar muito sobre os empréstimos. Muitos de vocês, né, estão no primeiro emprego, têm acesso à renda e têm acesso ao cartão de crédito, né, que também é um instrumento de educação financeira. Então, são muitas informações e muitas vezes alguma dessas informações vem com uma linguagem um pouco técnica, né? Quando a gente recebe ali a nossa fatura, quando a gente percebe ali as taxas, quando a gente percebe, né, começa a se inserir nesse mundo, confesso que boa parte da linguagem ainda é um tanto quanto complexa. E é isso que nós vamos fazer aqui. Por isso, nesse momento, eu já vou convidar vocês para que vocês possam aí colocar suas dúvidas, as suas expectativas, o que vocês querem que eu comente, porque eu até falei para o Thiago um pouco antes aqui na nossa preparação, falei, Thiago, eu não montei slides porque eu quero a participação dessa galera, com as dúvidas, com o que vocês têm visto, né, em termos de informação, para que a gente comente aqui e deixe talvez um pouquinho mais claro. Nós estamos no mês da Black Friday, né? Uma data que foi praticamente importada aí dos norte-americanos, né? Todos nós somos americanos, mas os norte-americanos, com a sua visão de consumo, com as suas oportunidades, com a possibilidade de aquecer o mercado, criou uma data aí onde as empresas oferecem muitas oportunidades, descontos e também algumas pegadinhas. Tem gente que brinca, né, que no Brasil não é Black Friday, mas sim Black Fraud. Mas isso foi muito do começo. Hoje a gente já tem um mercado muito mais amadurecido e hoje as possibilidades existem. Mas eu lembro a vocês que o simples fato de comprar barato não significa que eu estou economizando. Pois, se eu compro aquilo que eu não quero,
com dinheiro que eu não tenho, para mostrar para alguém, uma pessoa que eu não sou, vai ser apenas um consumo, vai ser apenas um gasto, vai ser assim algo que não vai trazer um retorno direto de acordo com o meu gasto. E por que que eu começo falando um pouquinho dessa Black Friday? Que principalmente nessa faixa que vocês estão aí, entre os 16, 17, 18, 22, 23, até 25 anos, foi o que me passaram, a grande sacada para a gente começar a prosperar financeiramente, a criar, né, toda vez que eu me pergunto acessar algum assunto, né, eu pergunto sempre para mim assim, o que que eu ganho com isso? Né, o que que vocês vão ganhar fazendo, participando, praticando educação financeira? Vocês já se perguntaram isso? E por que é tão importante que seja feita desde esse primeiro contato com o dinheiro? Eu quero que vocês escrevam aí no chat. Por que, né, para que serve a educação financeira? Se vocês puderem, escrevam aí no chat para que serve a educação financeira na visão de vocês. Lembrando que não tem certo ou errado aqui, tá, gente? Cada um tem a sua visão e eu também vou compartilhar da minha missão. E nessa fase que vocês estão, a grande sacada é vocês olharem para o consumo de vocês. Existe uma diferença muito clara, né, entre consumo e consumismo. Existe uma diferença muito clara entre eu investir ou gastar o meu dinheiro. O que é consumo, Fábio? Consumo é tudo aquilo que eu preciso para viver, são as minhas necessidades. E necessidade é muito diferente de desejo, tá? Então eu preciso, por exemplo, de alimentação, de vestimenta, eu preciso de segurança, eu preciso de transporte, eu preciso de estudos, até para que, né, quanto mais eu estudo, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu estudo, maior a possibilidade de eu ser efetivado nessa vaga de trabalho, maior a possibilidade de eu ter mais acesso à renda. E por que não, né, gente? Por que não ter mais acesso à renda? Isso é bom, ganhar mais dinheiro não vai fazer mal para ninguém. Só que muitas vezes, nessas escolhas entre consumo e consumismo, a gente acaba comprometendo o nosso salário e isso inviabiliza com que a gente tenha aí uma evolução de carreira, uma evolução para ganhar mais dinheiro. Então eu lembro de uma história que até passou na televisão, de um motoboy, né? Isso fazem mais de 10 anos que eu vi essa história. E o motoboy, ele falava assim, né? A repórter chegou até ele, falou assim, olha, a socialite fulana de tal, ela comprou uma bolsa, né? Ela foi até uma loja de grife e ela comprou uma bolsa de 15, e ela achou uma bolsa de 15 mil reais. E ela estava ali com a bolsa de 15 mil reais e ela gostou tanto que ela comprou uma segunda bolsa de 15 mil reais porque ela queria presentear uma amiga. E a repórter, né, passa a pergunta para ele, o que você acha disso? E o motoboy ficou assim, indignado. Ah, porque aqui no Brasil eles precisam dividir melhor a renda, né? Imagina gastar 30 mil reais numa compra com tantas pessoas passando fome, com isso, com aquilo, um país carente, um país isso, um país aquilo, aquilo outro. Quando, na verdade, se a gente presta atenção na reportagem, ele está ali com um tênis de aproximadamente, na época, eu imagino, uns 500, 600 reais. Agora, vamos olhar para isso, né? Para essa perspectiva de consumo. Talvez os 30 mil reais para essa socialite que gera emprego, que tem possibilidades, que tem uma renda, que tem um patrimônio, não afete a sua estrutura de vida tanto quanto o motoboy, que na época, né, devia ganhar uns 1.000, 1.200 reais, que compra um tênis de 600, 700 reais. Ele poderia estar investindo esse dinheiro, ele poderia estar, né, talvez comprando uma segunda moto, gerando emprego, talvez, sabe, fazendo
a escolhas que possibilitassem uma maior renda. E a gente tira... Oi? Depois eu quero te colocar algumas participações da sua solicitação, que o pessoal está participando no grupo, tá bom? Ah, tá. Eu tô... Tem bastante participação já. O pessoal já está bombando. Isso, em relação às suas questões, aí depois a gente compartilha com você. Tá ok, Devani, obrigado aí. Então, essa reflexão que é o ponto de partida. Tem muitos jovens que me procuram hoje falando assim, Fábio, qual é o melhor modo, qual é a melhor maneira de investir? E eu pergunto para o jovem, o quanto você tem disponível para investir? Fala, não, ainda estou vendo, não sei qual que é o meu orçamento, não sei o quê. Então, a gente começar a pensar que é preciso que a gente, né, muitas vezes a gente vai precisar usar assim um cartão de crédito, um parcelamento, mas o quanto isso vai trazer de retorno para a nossa vida financeira. E eu passo a palavra para a Devani fazer os comentários aí e compartilhar a visão de vocês sobre a importância da educação financeira, para que ela serve. Pessoal, muito obrigada pela participação. Então, vamos lá. A Nicole, ela disse que a educação financeira é boa, né, para ensinar a usar da melhor forma o dinheiro. Carolina, para que o dinheiro seja gasto de maneira consciente. O Vitor, para o melhor manejo no dinheiro, para saber como gastar, ter um entendimento do que gastamos e podemos parar de gastar em coisas inúteis para economizar. A Inara, saber aplicar nosso dinheiro de forma consciente. O Albert, de forma geral, você saber usar seu dinheiro com investimentos para benefício no seu futuro. E também o fato de usar uma coisa que podemos aprimorar, o uso consciente do dinheiro. Muito importante isso também. Sim. Felipe, a conscientização de diferentes assuntos são necessárias, principalmente nas questões financeiras, que é um ponto crucial para se viver bem. A Hilary, para não ficarmos no prejuízo, usar o dinheiro com consciência. Lucas Daniel, bem importante, né, o que o Lucas colocou bem com o que você acabou de falar, para utilizar o salário de forma responsável. E o Lucas Ducan também, para auxiliar a manejar eficientemente o nosso dinheiro. Olha, Devani, já temos aqui muitas pessoas educadas, educadores financeiros aqui entre nós, hein? Olha que legal. Todos eles muito conscientes e muito assertivos em tudo que disseram. Mas uma coisa que você colocou, Fábio, que é muito importante, é realmente uma nova geração, né? Uma geração que chega bem mais consciente. Exatamente, pela própria influência digital, pela disponibilização dos conteúdos. Eu estudo educação financeira de uma maneira mais regular, né, profissionalmente, vamos dizer assim, desde 2010, 2012, e nessa época nós tínhamos só material importado aqui no Brasil. Então a gente tinha muitos livros, mas os livros não refletiam a nossa realidade, que é a realidade de uma economia doméstica, de um início, né, de possibilidades de investimentos, de uma moeda que se estabilizou há pouquíssimo tempo. Então, era um debate muito... assim, você pegava os livros e você olhava assim... o primeiro livro que eu li foi Como Ganhar e Multiplicar o Seu Primeiro Milhão. Falei, caraca, que legal, vou sair rico daqui. Aí eu olhava para o nosso mercado financeiro, não tinha possibilidade de investimento, de aplicar tudo aquilo. E hoje, com um mercado mais maduro, com mais possibilidades, a nossa bolsa de valores, a famosa B3, e com as ações até, gente, a partir de 10, 20 reais você já pode investir, hoje está muito mais fácil, com muito mais informação, e essa galera realmente está no lugar certo, na hora certa. Por que eu digo isso, gente? Eu percebo que muitos jovens têm sonhos de dizer assim, se eu morasse nos Estados Unidos, se eu morasse na Europa, se eu fosse para não sei o quê, se eu fosse... Normalmente esses sonhos, eles se refletem por países que estão mais maduros. Mas quando você pega países e economias que estão mais maduras, tudo já está pronto.
Você pega a rede de ensino, está muito bem amadurecida, você pega a rodovia, você pega a indústria, você pega... Então, os profissionais lá tem que estar assim na vanguarda do conhecimento, se reinventando e disputando com os melhores. E aí eu já vou responder a pergunta da Cassiane aqui, vou aproveitar. Qual a sua percepção em relação ao futuro do Brasil? O Brasil, qualquer área, qualquer segmento que você observe, necessita, eu vou repetir isso algumas vezes, necessita de bons profissionais. Nosso setor de TI está carente de bons profissionais. Nosso setor de engenharia está carente de bons profissionais. Nosso setor de logística está carente de bons profissionais. Saúde, ensino. Então, assim, quem se dispuser, Cassiane, a fazer essa lição de casa, a se tornar esse bom profissional, vai sim construir uma boa carreira, vai sim ter boas possibilidades de ganho e, com o amadurecimento do nosso mercado financeiro, boas possibilidades também de investimentos. Mas tem que ficar atento. E aí eu vou retornar à minha pergunta inicial, né, que vai ser uma consideração para consolidar tudo que vocês falaram aqui, ó, para não ter prejuízo, sobre a questão de guardar, de ter consciência, sobre a questão de gasto de maneira consciente, para efetivar consumo. Qual é a grande busca e para que serve a educação financeira? Ela serve para que a gente construa um negócio chamado independência financeira. Fábio, o que é independência financeira? Independência financeira é um período da vida onde é um momento da vida onde nós não vamos precisar trabalhar para gerar dinheiro, ou seja, a gente tem uma renda passiva, talvez de imóveis, talvez de aplicações em empresas, talvez de algum empreendedorismo, talvez, enfim, você vai ter uma renda passiva que você, trabalhando ou não, ela todos os meses vai cair ali como se fosse um salário, e esse valor será um valor suficiente para você atender os seus sonhos, as suas necessidades e os seus desejos lá nessa fase. Normalmente essa fase ela é construída ali após os 60, 65 anos. E quando eu falo isso, os jovens piram, falam, nossa, Fábio, ainda tem muita coisa pela frente, eu nem sei se eu vou viver tanto. Gente, para de drama, tá? A coisa que eu falo é para de drama. Por quê? A expectativa de vida do brasileiro ela está cada vez mais alta. A expectativa de vida hoje média de um brasileiro é 75 anos. Só que quando eles divulgam esse dado, eles estão pegando pessoas lá que moram no meio da Amazônia e não têm tanto acesso à saúde, estão pegando pessoas de grandes polos industriais, né, e grandes polos amadurecidos, com saúde, com tecnologia. Então, aqui, nessa ponta, talvez a expectativa seja 60 anos. Mas nessa ponta, né, muitos de vocês estão aqui em São Paulo, Grande São Paulo e região, a expectativa de vida ultrapassa 80, 90 anos. Se vocês tiverem consciência, cuidar da sua saúde física, saúde mental e saúde financeira, vocês chegam aos 100 anos fácil, fácil. Então, o convite da independência financeira é: vamos aí construir uma vida, vamos construir uma carreira, vamos fazer os nossos investimentos, e depois, por 20 ou 30 anos, ou seja, a partir dos 60, 65 anos, vocês vão poder viver essa independência financeira fazendo novas escolhas. Temos mais questões? Giovanni, você quer ler para a gente? Só um minutinho. Então, deixa eu só ver o nome dela. A Cassiane, que ela perguntou em relação à percepção do futuro no Brasil, né? Ela também colocou uma questão, né, que é bem complexa,
A bolsa está em baixa. Acha que é o momento de aproveitar? Aí eu já vou colocar as outras para a gente já comentar tudo. A Ana Ok. Júlia, ela sempre acreditou que a educação financeira teria que ser aprendida na escola, né? É muito útil e interessante. Sim. E a Val colocou que ela concorda com a Ana, que a educação financeira tem que vir da escola. E isso é um momento bom, né? Porque isso foi aprovado. Então, eu vou deixar você fazer os comentários aí. Finalmente chegou na escola, né? A partir do ano passado, a partir de 2014, 2012 foi o Ano Internacional do Cooperativismo Financeiro, nasceu a INEF, que é a Estratégia Nacional de Educação Financeira, fizeram estudos, aplicações, o Banco Central desenvolveu um projeto chamado Cidadania Financeira, e que desencadeou efetivamente a partir do ano passado, foi o ano da pandemia, que seria o primeiro ano que efetivamente dentro da grade curricular está sendo aplicada a educação financeira. Mas é uma aplicação que não é uma nova matéria dentro da escola. A gente chama de aplicação transversal. Ou seja, dentro das matérias já existentes, ao invés de você fazer contas lá em matemática com laranjas, você vai fazer conta financeira. Você vai aprender sobre juros compostos de um empréstimo, por exemplo. Sobre a história, você vai saber a história e a evolução, né, do dinheiro da nossa economia. A gente teve lá um período inflacionário, tem várias questões que fazem parte da nossa consciência financeira. Então já está, Ana Júlia, efetivamente homologado. Isso, para dar reflexo, ainda vai um tempo a mais, né? Mas as metodologias estão muito maduras, os materiais estão lindos, né? Eu pesquiso muito sobre isso. Então, eu acredito que né, a geração depois de vocês está sendo ainda mais beneficiada. E sobre a Bolsa de Valores, Cassiane, eu vou resumir, porque, como a Devani disse, é um assunto extremamente complexo. Cada caso é um caso, cada empresa é empresa, e sempre tem aquela ideia, né? Compra na baixa e vende na alta, compra na baixa e vende na alta. O mercado financeiro ele é sim especulativo. Mas como é que eu faço para entender se é hora de comprar, se é hora de vender? A base de tudo isso é assim: ou eu estou emprestando dinheiro para uma empresa, ou eu estou me tornando sócio de uma empresa. Então, quando eu compro uma ação de uma empresa e eu estou me tornando sócio, pode ser que essa empresa, pontualmente, nesse momento, ela enxugou de tamanho. Ela está valendo menos porque ela enxugou de tamanho. E teve uma questão política, ou teve uma questão pontual, ou teve um processo, ou teve o balanço, não fechou, enfim, alguma coisa algum indicador dessa natureza, que fez com que a empresa diminuísse. Então, eu tenho que olhar para a empresa e me perguntar assim: será que essa empresa, daqui 2, 3 anos, ela vai voltar a crescer, ela vai voltar a expandir? Se a resposta for sim, é uma boa opção, porque eu compro uma ação, vamos lá, a R$ 10 hoje, e se ela valer 12, 13, 14, 15 daqui a um tempo, eu tive um ganho financeiro em cima. Na outra ponta, né, quando eu falo de empresas que fazem a distribuição de dividendos, né, que distribuem os seus lucros, eu estou me tornando sócio dessa empresa. E será que esse mercado está aquecido, essa empresa vai, né, continuar vendendo, ela vai expandir ao ponto de gerar bons lucros ao longo do tempo? Então, é basicamente isso. Então, eu tenho sim a bolsa como um dos indicadores, mas os principais indicadores sobre compra e venda estão atrelados a cada empresa que eu estou investindo, a não ser que eu esteja investindo no índice da bolsa. E aí, o índice da bolsa ele é um dos indicadores mais, vamos dizer assim, seguros ao longo do tempo. Que a bolsa normalmente ela tem esses picos para baixo, mas se eu pego a curva de 5, 10 anos, na média ela tem crescido acima da inflação, tá?
Respondi a sua pergunta, foi muito técnico aqui, gente. Vão colocando aí. Se eu usar alguma coisa de economês, né? O que é isso, Fábio? Vocês se manifestem pelo chat e eu vou trazendo mais informações. Vou refinando aqui o que eu estou dizendo. Então, a educação financeira, ela serve para a gente criar essa independência financeira. Esse período onde a gente vai viver das nossas rendas e não vai precisar trabalhar por causa disso. Então, agora, e para deixar isso mais prático, Fábio? E para deixar isso palpável pelo dia a dia? Porque a gente vai ter que exercitar isso de uma forma muito consciente. Se eu pegar a definição de economia, o que é economia? Economia é uma ciência social que estuda a administração e a escassez dos recursos. Eu fiz economia durante 1 ano, gente. Eu saí de lá bugado. Porque quando a gente fala de ciência, quando a gente fala de social, quando a gente fala de administração, escassez de recursos, enfim, dá um debate assim gigantesco. Então, como é que a gente traz essa economia para o conceito mais palpável para o dia a dia? Economia é a ciência das trocas e escolhas, né? Educação financeira é a ciência das trocas e escolhas. Todo dia eu acordo, eu troco o meu conhecimento, a minha sabedoria, a minha paciência, o meu empenho pelo dinheiro no final do mês. Todo dia, né? A gente passa 6, 8 horas, dependendo do contrato que vocês estejam, numa empresa, trocando o seu conhecimento, sua sabedoria pelo dinheiro. Se no final dessa troca, e quando o dinheiro chega, você fizer boas escolhas, o resultado vem. Se você fizer escolhas ruins, o resultado também vem na mesma proporção. Temos alguém com a mão levantada. Tá, me aparece aqui. Pode fazer o comentário, se for a Devanir, pode fazer colocar a Fábio, dúvida. Oi. não foi eu. Antes dessa pessoa falar, eu também, como a sala está bem cheia, não consigo visualizar aqui quem foi agora nesse momento, mas nós temos aqui algumas colocações que eu acho que é bem pertinente para o assunto que você está agora. A Andresa, ela colocou: muito de nós apenas sobrevive com o salário que nos é pago. Como organizar e economizar com a falta de salários dignos, né? Eu acho que aí é um planejamento futuro, está bem de acordo com o que você está falando nesse momento. O Albert cita o Waze Investment, né, em relação a investimento, falando de longo do tempo, e o Leonardo coloca, né, uma colocação dele e uma pergunta: conforme vamos subindo de carreira, o salário sobe também. Com isso, os gastos aumentam. Qual seria a melhor maneira de controlar nosso progresso financeiro? Na realidade, as duas, né, perguntas são bem no mesmo sentido. Sim, sim. E aí eu acho que quem levantou a mão, fica à vontade, mas foi a Cassiane. Eu queria só agradecer pela resposta que você me deu, né, em relação à Bolsa de Valores. E realmente o que você falou é verdade. Sempre quando for escolher uma empresa, se perguntar como ela vai estar daqui a alguns anos, né? Isso ajuda bastante. E o índice da B3, realmente, eu tenho alguns índices da B3, e realmente ao longo do tempo compensa mais. Também pelos dividendos que eles pagam, né? Exatamente, exatamente. Ó, já temos investidores no grupo, investidores e investidoras aí no grupo. Parabéns, Cassiane. Quanto mais cedo a gente começa, mais a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência emocional. Porque o mercado de ações, ele sobe, ele desce, ele tem ali uma perspectiva. E toda a perspectiva, ela tem que ser colocada no tempo. Porque se a minha expectativa com relação a determinado investimento é de curto prazo, eu não vou comprar um índice de longo prazo. Então, eu tenho que saber o que é meu investimento de curto prazo, e aí eu vou colocar, né, perspectivas de empresas que vão girar de uma maneira mais rápida,
e provavelmente elas têm uma rentabilidade menor, ou aquelas perspectivas de longo prazo, que aí vão ter uma rentabilidade média ao longo do tempo, 5, 10 anos, mais interessante. Isso vai garantir que eu dilua o meu risco. Retomando aqui as dúvidas, o que acontece? O Jonatas colocou, Fábio, para você colocar realmente, né, numa linguagem mais usual, o que seria o Tesouro Selic, que todo mundo fala, mas a linguagem é muito técnica, para você explicar de uma forma mais simples. O que é o Tesouro? Tá, eu vou pegar pela ordem aqui e vou chegar no Leonardo para a gente não se perder. Porque que bicho é esse de educação financeira, hein, Gavanir? Muito legal, estou amando estar aqui com vocês. Bom, para a gente voltar lá na Cassiane, não foi a Cassiane, A Andresa, a Andresa. ela colocou sobre o salário, como organizar diante de um salário baixo. A partir daí. Então, eletrônicos andar junto, Andresa. O que acontece? Vou contar por mim, né? Quando eu comecei a minha carreira, né, enquanto educador financeiro, foi uma transição onde eu morava numa cidade pequena, eu vim morar, né, saí de uma cidade de 8 mil habitantes, vim morar em São Paulo, trabalhei numa cooperativa financeira e realmente a grana era apertada, não dava para pagar todas as formações e tudo aquilo que eu gostaria de fazer para ter um currículo mais atrativo para as empresas. Mas enquanto essa disponibilidade financeira não vinha, o que eu fiz? Os cursos gratuitos, as interações, as palestras, os workshops, as certificações que estavam ali, e na minha época era muito mais difícil, né? Sempre ligadas à minha área de atuação. Porque se você também fica... Hoje o conhecimento, ele tem que ser um conhecimento mais segmentado. Se você fica tirando para... eu faço um curso de comunicação, depois eu faço um curso de investimento, depois... As coisas vão se combinar em algum momento. Mas para que você se torne um profissional mais atrativo, a indicação comece fazendo os cursos gratuitos, comece usando o seu tempo, a sua disponibilidade para acessar mais conhecimento, para estruturar essa carreira. E porque realmente, se organizar com salários que não ainda, né, vão dar todo esse conforto, toda essa disponibilidade, não é impossível, é mais desafiador. Mas, certamente, né, se a gente se apegar aí aos grandes milionários e bilionários, 80% deles vieram de condições adversas, vieram de contextos socioeconômicos de vulnerabilidade, muitos deles. Então, eles dizem o seguinte, se você nasceu pobre, você não tinha como, né, se não nasceu numa condição aí tão abastada, né, em uma condição de mais escassez, isso não tem a ver necessariamente com você. Tem. Mas a partir... Tem alguém com o microfone aberto. Lá em cima. Na frente da padaria. Marcos, eu vou pedir para você fechar o seu microfone, por gentileza. Obrigado. Desculpa. Ok. Então, a transformação vem a partir do conhecimento. A gente tem um dado de um instituto, esqueci o nome, é NEPAD, eu acho, o instituto que diz o seguinte, que o brasileiro que tem, em média, 12 anos de estudo, são um dado um pouco mais antigo, mas ele vale comparando. O brasileiro que tem, em média, 12 anos de estudo, ele vai conseguir um salário superior a R$ 2.500. A maioria, né, das pessoas que são consideradas classe média alta no Brasil tem uma renda per capita acima de R$ 2.500. Isso vem, né, o principal indicador é com os anos de estudos. Então, por isso que eu falo que treino é treino, jogo é jogo. Essa fase de vocês é a fase que vocês têm menos acesso à renda, mas possivelmente mais acesso aí à disponibilidade de tempo para poder converter isso em mais sabedoria e mais atratividade para o mercado.
O que o Albert falou aqui da Easy tem uma coisa parecida, você pode investir no longo do tempo. O que eu recomendo para vocês? Para quem está querendo se tornar investidor, busca sim, né, uma agência, tem muita possibilidade de investimentos, não só a Easy, como a XP, como todas elas estão distribuindo muita informação. Então, o ideal é que vocês cadastrem, leiam os e-mails, acompanhem as informações, mas que também ouçam o outro lado. O que é o outro lado? Algum concorrente, alguém que vai trazer uma visão diferente daquele que está te oferecendo o produto. Porque imagina assim, toda pessoa que está oferecendo o produto da sua carteira, da sua empresa, só vai, na maioria das vezes, falar da parte boa e vai focar pouco nos riscos. Então, por isso que eu preciso ouvir o outro lado, né? Não estou falando que essa que é citada que seja boa ou ruim, mas eu preciso também ouvir um pouquinho do outro lado para que eu tenha parâmetros de decisão. O Leonardo, conforme vamos subir na carreira, o salário também sobe. Com isso, os gastos aumentam. Nem sempre, Leonardo. Nem sempre. Tá? E é esse o cuidado que a gente tem que tomar. E quando a gente está na faixa de 1.000, a gente controla um pouco mais, depois a gente vai para 2.000, a gente já fica meio assim. E quando a gente vai para 3, 5, 7 mil, muitas pessoas acabam entendendo que esse dinheiro dá e deixa de controlar. Eu atendi pessoas já de salários de 15, 20, 30, 50 mil reais, e eu afirmo para você, não é a qualidade o que vai determinar o seu sucesso financeiro, a sua independência financeira, não é o quanto você ganha, mas o como você gasta. Vou falar de novo. Não é o quanto você ganha, e sim o como você gasta. Por que eu reforço isso muito, né, enquanto a educação financeira? Porque o poder de gastar, de fazer bons aportes financeiros, de ter regularidade, está sempre na sua mão. Mas o poder de ganhar mais dinheiro tem algumas questões de mercado, de disponibilidade, de informação, de oportunidade, que ao longo do tempo a gente consegue acessar. Então é muito mais prudente, né? Eu já, desde quando eu ganho ali 1.000, 2.000, eu já começar a criar o hábito de investir, de fazer aportes de 10, 20% do meu salário, e quando eu for ganhando mais, eu percentualmente, né? Eu mantenho esses 10, 20, às vezes 30, às vezes 50% do salário para fazer os aportes para o futuro. Senão fica naquela questão que eu disse no começo, né? Eu compro o que eu não quero, com aquilo que eu não tenho, para mostrar para alguém uma pessoa que eu não sou. Muitas empresas, pra vocês terem uma ideia, que empresas que possuem um estacionamento na frente como se fosse um pátio, na frente da empresa, e as pessoas conhecem o carro uma da outra, quando alguém começa a trocar de carro, como se fosse um efeito manada, todo mundo começa a atualizar aquele carro como quem mostra para o outro. Eu também posso. Então, a grande sacada para o nosso, vamos dizer assim, para o nosso custo não aumentar, se alguém com o microfone aberto, gente. O nosso custo não aumentar é não viver o padrão do outro. É escolher qual é o seu padrão para poder seguir em frente. Vamos lá. A pergunta sobre o Tesouro Selic. Antes de falar do Tesouro Selic, vamos falar do Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto? De uma maneira muito simples e muito usual. O governo precisa de dinheiro para fazer rodovia, para fazer investimentos. Ao invés de ele pegar dinheiro lá fora, né, fazer dívida externa, não que não tenha dívida externa, mas uma das possibilidades é falar assim, ó, pessoal, né, os brasileiros, se vocês quiserem investir aqui comigo nas obras, nas melhorias, né, em tudo que o governo precisa investir, vocês podem se tornar um sócio do governo através do Tesouro Direto. E aí, ele já fala para você,
Quanto ele vai te pagar por isso? Quando você fala do Tesouro Selic, a Selic é uma taxa, é um indicador de mercado, é a taxa básica de juros ao consumidor, que é definida pelo Banco Central do Brasil. Então, o Banco Central fala assim, ó, agora a nossa taxa Selic, nossa taxa média de juros, a taxa, ela está em 7, vai chegar a 8%, 7,5%, 7,45%. Eu vi esses dias, mas já não lembro ao certo, porque tem mudado. 8%. Então, quando você contrata uma taxa Selic, um Tesouro Selic, você está emprestando dinheiro para o governo está dizendo para você assim, ó, fica esperto com esse indicador que é Selic, que eu vou te pagar isso aqui. Então, a Selic, nos últimos anos, ela estava muito atrativa, ela chegou a 14%, 17%, ela veio a quase 2%, 3%, e agora está subindo com a perspectiva de chegar a 8%, 9%. E ela se torna atrativa novamente. Tá? Então, o governo dizendo assim, eu vou te pagar esse indicador aqui, que é a nossa taxa Selic. Jonas, respondi, coloca aí. Vamos lá, Devani. Enquanto o Jonas nos fala se você esclarece as dúvidas, teve aqui uma participação da Luciana. Tá. Eu vou pedir para o Thiago fechar. Acho que você está do lado do Thiago. Vou fechar porque eu dou essa. Tem alguém aberto. A Lucimara, nós não entramos nesse assunto, Lucimara, e ela faz a seguinte pergunta. O que você acha, Fábio? Não, tá mudo você, Teva. Trocamos? Agora acho que ficou melhor. Desculpa, pessoal. A Lucimara fez uma pergunta. Agora ficou bom. Em relação a El Salvador adotar a moeda virtual como moeda oficial do país. Se você acha que isso é viável para a economia como um todo? Isso dá um baita de um debate, tá, Lucimara? As moedas virtuais, a gente já tem tecnologia, inclusive, para não precisar mais dos bancos, para vocês terem uma ideia. Toda a integração do sistema, ele está gerando uma maior transparência, uma maior efetividade, e ela tende a baixar os custos para o consumidor final. Isso a gente chama de mega tendência. O que é uma mega tendência? Você pega tudo aquilo que precisa em termos de estrutura e fazer, pô, tá pronto. Agora, por que não acontece isso em todo mundo de uma vez só? Porque são muitas economias, é muita complexidade, são muitos interesses, né, em deixar ou não o processo mais transparente. O nível de endividamento dos países extremamente ricos também é extremamente alto. Nós tivemos um efeito pandemia que imprimiu-se muito dinheiro, né, para suportar esse caos econômico que poderia trazer mais um colapso no sistema como um todo. Então, eu vejo que as moedas virtuais, elas vão sim, ao longo do tempo, ser implantadas nos países, tornando a nossa economia cada vez mais global. Mas por que isso não vai acontecer no curto prazo? Quem vai coordenar tudo isso? É a China? É os Estados Unidos? É a Europa? Então tem uma briga de interesses para ver quem vai ser o grande catalisador disso. E essa briga de interesse é uma briga de cachorro grande que vai acontecer aí daqui talvez 20, 30 anos, e eu não posso precisar como pode acontecer em 5 anos, mas aqui é um palpite, é uma tendência que eu não posso te falar assim, faça ou não faça, ou vai ou não vai. Na minha crença, né, na minha leitura, em algum momento acontece, mas eu não sei dizer qual momento é esse. Então, provavelmente El Salvador está sendo esse protagonista, né? Está vendo qual vão ser os impactos e os desdobramentos, e daqui a pouco a gente começa a ter um cenário mais claro. Devani, esse ponto tem umas perguntas boas, viu? Tem, eu acabei de comentar isso aqui com o pessoal da Cogem, como está excelente essa participação, as perguntas.
E fico muito feliz, né, Fábio? Porque a gente vê que é uma geração muito mais consciente, né? E isso é muito importante. E nós tivemos mais algumas participações aqui. Pessoal, já aproveito, né? A gente tem mais alguns minutinhos só. Agradecer demais a participação de vocês. Vou tomar aqui a palavra para agradecer a Val, né, da ZF, que foi a grande incentivadora da ideia. Hoje nós temos todas as empresas aqui, mas foi através da solicitação de uma das empresas, né, para esse público, que eu acho muito importante. Talvez a gente não consiga tirar todas as dúvidas, mas, pessoal, vocês estão dentro das empresas, vocês conhecem a Cogen, pode nos procurar aqui no chat, se alguém quiser, a gente depois manda as respostas. E, para colocar mais algumas perguntas aí para a gente ir finalizando, a Karen, eu não sei se eu vou pronunciar correto, tá? Mas ela pergunta para você sobre a plataforma IQ Option, né? O que você acha dessa plataforma, né? E o Vitor, ele coloca rapidinho sobre a educação financeira nas escolas, e a chance das pessoas entenderem sobre a educação financeira agora está vinculada nos conhecimentos básicos. É uma pergunta dele, se você acha que, né? E se no caso houvesse um programa extracurricular sobre educação financeira dentro das escolas, se seria menos proveitoso do que vinculado nos conhecimentos básicos. Vitor, essa é a diferença do ideal e do possível. O que acontece? Como eu venho acompanhando esse mercado de educação financeira, para criar uma cadeira, para criar uma grade extracurricular, acaba impactando em custos, em formação de profissionais, acaba impactando uma série de questões ali que teria, com certeza, um impacto social mais relevante, né? Seria uma maneira, na minha visão, e pelo jeito na sua, mais assertiva de se fazer, criar esse conteúdo extracurricular, mas o que né, dentro dos congressos que participei, o que eles viram que é possível ser feito. Você pegar e criar estímulos dentro dessas matérias que já existem, para não gerar mais custo para o governo em termos de educação, e despertando ali a curiosidade, é fato que as pessoas vão começar a buscar mais isso na internet, os programas gratuitos. Hoje você tem um programa muito robusto, gratuito, dentro do Banco Central, que chama Cidadania Financeira. Você tem tem programas no SESI, tem programas na própria B3, tem muito. A própria Cogen tem uma plataforma. Se vocês procurarem lá no site, vocês podem entrar e ver, tem uma série de vídeos falando de educação financeira, que foi desenvolvido aqui por nós da consultoria.c. Então está tudo pronto aí. A escola está sendo, neste momento, uma isca, um despertar de consciência dentro das possibilidades de custo, de estrutura, para que essa próxima geração seja mais consciente financeiramente. Tá? E com relação às plataformas IQ Option, são muitas plataformas, são muitas possibilidades. Karen, essa efetivamente eu não conheço, vou ser muito sincero com você. O que eu costumo falar sobre os aplicativos e as formas de controle? Porque as pessoas perguntam muito assim, Fábio, qual é o melhor aplicativo, qual a melhor plataforma, qual o melhor Excel, qual a melhor planilha, ou qual a melhor forma de fazer esse controle? Eu falo que a melhor forma é aquela que funciona para você nesse momento. Se você, né, a gente tem aqui quase 60 pessoas me ouvindo, se você está com dificuldade no aplicativo, vai para uma planilha. Baixou a planilha, não se adaptou, vai para papel e caneta. Começou a se acertar com papel e caneta, entendeu qual é o seu modelo mental, quais são os seus gastos, quanto entra, quanto sai, criou o seu modelo, aí você, se você quiser, você pode ir para uma planilha ou pode ir para uma plataforma. Então, é muito do processo, nesse começo, de autoconhecimento. Tem que ter, sabe, aquela motivação para olhar, para fazer, para acompanhar diariamente. Então, se você se cadastrou numa plataforma, ou se você aderiu a algum tipo de projeto de educação financeira, que eu não estou falando aqui se é bom ou ruim, estou dizendo assim, que não tem a linguagem
que te favoreça, muda. Para que apego, gente? Muda, vai para um que seja mais interessante. A gente tem grandes players hoje, como o Primo Rico, como a Natália Arcuri, como o Gustavo Cerbasi, como o Reinaldo Domingos, como diversos outros influenciadores digitais, que todos eles são bons e todos eles dão resultados para milhares de brasileiros. Mas a grande sacada é que se apegar à comunicação, aquela comunicação que seja mais fluida para você, que faça sentido, para que você amadureça em termos de conhecimento, e depois você vai traçando os próximos passos e as próximas estratégias. E aqui, pode falar. Para finalizar, né, a Lucimara ela fez uma pergunta ainda voltado sobre aquela questão da moeda virtual, como você mencionou, é algo muito novo, né, não dá para a gente colocar um parecer muito grande em relação a isso, mas ela colocou assim, que o fato da moeda virtual pode acabar prejudicando, devido a ser muito comum a desvalorização versus a moeda. Para a economia de países que costumam ter a moeda muito valorizada, né? Essa é a pergunta dela. E, no caso aqui, né, se tornar uma moeda comum para todos. Então, ela está atrelando aí em relação à desvalorização e à economia do país tendo uma moeda virtual. A gente tem que voltar lá no conceito de economia, né? Economia é uma ciência social. Então, como essa sociedade, como essas pessoas vão reagir a isso? Por isso que vem o fator imprevisibilidade. Eu não consigo... Tem gente, né? Quando você nivela, né? Nivela, por exemplo, as moedas, as potências, alguns serão valorizados e alguns serão prejudicados. Só que ao longo do tempo, com a transparência, né? O que está por trás dessas moedas virtuais? É uma tecnologia chamada blockchain, que são blocos de informações. E através desses blocos de informações, a gente consegue descentralizar o que seria a figura do banco. Então, hoje, né, cada um tem a sua instituição financeira, centraliza num banco, o banco ele disponibiliza boa parte das informações para o Banco Central, e aí, né, a gente tem ali uma cadência de informações. Com o blockchain, essas informações financeiras, elas ficam disponibilizadas em tempo real para todos os agentes, para todos os players. Então, não tem mais intermediários. Então, não tem mais custos. E aí tem esse período de ajuste entre as moedas fortes, as moedas mais enfraquecidas, para que a coisa... e por isso que esse cálculo é tão difícil, que ele não se resolve em menos, né, na minha visão, em menos de 10 ou 20 anos. Então, é tendência, mas aí tem todo esse impasse, essa briga para a gente poder resolver lá na frente. Fábio, chegamos ao fim da nossa palestra. Quero agradecer imensamente, né, a Ponto C aí na sua presença, pela palestra, eu acho que foi bem esclarecedora. Queria agradecer muito a participação do pessoal, eu acho que foi fundamental e foi riquíssima a participação deles, né? Agradecer aqui a todas as empresas que apoiaram essa ideia, né, para essa ideia se tornar aí um projeto social da Cogem em relação a essa galera que está iniciando aí a carreira. E deixo aqui o meu agradecimento em nome da Cogem e ficamos à disposição de todos aí. Então, para você a palavra, para as considerações finais. Muito obrigada, viu? De nada, gratidão a todos, fiquei assim, imensamente feliz com a qualidade das perguntas, com a interação de todo o pessoal. Desejo a vocês uma excelente vida financeira e lembre-se sempre que o processo de educação, ele é um processo diário, é um processo também de experimentação, é um processo de amadurecimento. Então, vocês, nessa idade, vocês não precisam saber tudo, mas vocês podem testar e ao longo do tempo ir vendo o que funciona melhor para vocês em termos de educação financeira e o que funciona, o que vai trazer esse resultado que vocês tanto
almejam, ok? Desejo muito sucesso, muita prosperidade aqui também. Agradeço a Cogem, agradeço toda a equipe técnica que esteve aí dando suporte e que vocês tenham uma excelente semana. Muito obrigado, um bom dia a todos e nos vemos em breve, pessoal. E já parabenizando o Fábio pela palestra, que foi bacana, esclareceu aí diversas dúvidas de todos, e desejar também aí, que já está chegando o Natal, né? Um bom Natal a todos e um feliz ano novo, porque praticamente o ano de 2021 está se encerrando, né? Até mais, pessoal, um bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.